Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus por estarmos aqui, né? Bendito seja Deus por estarmos aqui na tua casa. Feliz, né, de ver o empenho aqui das irmãs, saindo aqui um pouco antes. Aos irmãos que vão acompanhar essa gravação, ficarem cientes, né? As irmãs aqui estavam ensaiando um pouco antes aqui, para poder honrar e glorificar o nome do Senhor com louvor. E assim, cada um fazendo sua parte, usando um pouco dos seus dons, e assim a gente vai colocando a mão no arado e trabalhando na obra do Senhor, né? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 105, do versículo 1 ao verso 6, para a gente começar. Salmo 105, do 1 ao 6. Quando vocês acharem, digam amém. 105, amém. Do 1 ao 6. Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, glorificai-nos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Em nome de Jesus, louvado seja. Pai querido, nesta noite, nós te damos graças e te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, por poder estarmos aqui presentes, ó Deus, e o Senhor nos dá a oportunidade de bendizer o teu nome, de adorá-lo e de louvá-lo, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Graça não me
Isso não pode acontecer não, isso não se faz não, isso não é coisa de irmão não.
começou a rir, perguntou como é que foi o culto, como é que estão os irmãos. A gente se ausenta um pouco para poder descansar, mas sempre fica a preocupação com os irmãos. A responsabilidade que Ele nos passa para estar aqui, vocês não imaginam a responsabilidade que a gente para em casa para analisar, a confiança que é estar aqui trazendo a mensagem de Deus para vocês, né? E é uma honra, claro que é uma honra para nós. Acabou de antemão adiantando aqui. E combinei com ele o seguinte: como a gente está, né, querendo melhorar na questão dos meios da transmissão e das gravações dos cultos aqui, melhorar essa qualidade, me comprometi com ele de quinta-feira, está retornando aqui, mas aí eu vou estar no banco, vou estar ali com o irmão Texto, auxiliando ali nessas gravações, na próxima quinta e na outra quinta também, para a gente poder dar uma melhorada na questão da qualidade. E a gente vai trazer cabo, o computador aqui, tentar dar uma melhorada nisso aí, para que os irmãos que não podem vir, não podem estar aqui, mas que possam estar acompanhando, que a palavra de Deus ela também se expanda. A mensagem de Deus lá na Nova Vida Geisel tem se expandido, pessoas têm entrado em contato, têm se comunicado através do canal da igreja, e isso tem sido muito bom. Domingo mesmo tinha uma pessoa de Tibiri, Santa Rita, que achou o canal lá e estava acompanhando o culto e começou a perguntar no chat lá de onde era a igreja, né? E se tinha alguma igreja nossa lá em Santa Rita. E isso é muito bom, meu irmão. Independente de placa de igreja, louvado seja pelas igrejas que podem transmitir, que podem estar levando a palavra de Deus, né? Independente de placa de igreja, isso é muito bom, porque tem muita gente que está precisando ouvir a palavra de Deus, tem muita gente que precisa ouvir essa oportunidade. Falar de Jesus sempre é uma oportunidade, tá? E eu acho que no mais é isso, em termos de avisos, né? E eu vou estar com vocês aí mais um tempo, tá? Mesmo que aí no banco, eu vou estar por aqui, tá bom? Vamos entrar aqui na palavra. Hoje o texto é em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 ao 16, é curtinho, mas interessantíssimo que nós vamos ler hoje. 1 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16. Estou gostando desse chiado aqui do microfone. Chiadozinho, né? É pernambucano. Você não pensa que o microfone é bom, eu disse, rapaz, chia pra caramba, não é bom. Chia muito, mas... 1 Timóteo 3, tem que ler 3, do 14 ao 16. Né, seu Valdir? É, seu Valdir. 1 Timóteo 3, 14 a 16. Todos acharam? Amém? Ficar de pé para a gente. Que diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo, recebido na glória. Louvado seja Deus. Poder sentar. Pai querido e bendito, vem falar aos nossos corações nesta noite, ó Deus. Tua palavra santa e verdadeira, ó Deus. Vem falar ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra, por sermos Igreja de Cristo, primeiro ponto, ela tocou no meu coração para trazer aqui nesta noite. Estamos vivendo em uma sociedade que fala sobre espiritualidade, que busca espiritualidade, que busca viver experiências além de muitos limites, mas ao mesmo tempo essa sociedade que deseja o religioso e o espiritual também está mergulhada em seu próprio individualismo. Para entendermos, precisamos apenas olhar as suas atitudes. São discursos vazios, práticas e ações sem contribuições firmadas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Nós temos hoje infinidade de placas de igreja. Quando eu falar em igreja aqui, muitas das vezes vai ser de modo geral. Não vai ser só a nossa igreja, não vai ser só a igreja do Geisel, não vai ser só para nós. Vai ser de modo geral. Então, as pessoas têm buscado ser mais espirituais, mas elas querem ficar isoladas, no seu canto,
ser espirituais do seu jeito, da sua forma. E isso traz um risco, isso traz um problema. Então, o britânico Michel Young, importante sociólogo da educação, ele, para os estudos curriculares, realiza uma exposição dos principais elementos de sua teoria, o realismo social, onde ele diz a seguinte frase: cristãos querem Jesus, mas não gostam da igreja. Aí eu me pergunto, como é que eu posso querer Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, e eu não quero a igreja? Se o que ele pregou, o que ele ensinou, a comunhão, toda a doutrina, e eu não quero a igreja. Isso é um problema. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a se perguntar. Como assim eu quero Jesus e eu não quero estar em comunhão? Eu não quero estar na igreja, eu não quero estar na doutrina. Tá? Então, eu completo ainda que não estamos querendo desenvolver um relacionamento sério nem duradouro. Os índices de pessoas que querem estar em suas casas, escolhendo o cardápio do dia, ou que querem degustar hoje com a infinidade de programações gospels que aumentam a cada dia, pessoas que querem viver independentemente, sem ter que se submeter ao relacionamento familiar, por já ter problemas demais em suas famílias de sangue, ou até mesmo pelo ato da liberdade de não ter que se submeter a seus pastores. Tem dois agravantes aqui. Tem pessoas que congregam, mas não tem comunhão nenhuma com o seu pastor, não fala nada com o seu pastor, não explica nada para o seu pastor, não tem aproximação com o mesmo, mas vive numa igreja. Não falo aqui de congregações da nossa cidade, que muitas das vezes o membro nem sabe quem é direito o seu pastor titular. Por aí, pela igreja ser tão grande, isso nós temos aqui uma pessoa. São células. Você só interage com o líder de célula, você não interage com o seu pastor, você não vê seu pastor, você não fala com seu pastor. Gente, eu também não estou dizendo que não há nada, que há coisas erradas aí, mas falta uma aproximação e a comunhão que Cristo nos ensinou. Temos aqui um exemplo, a igreja Cidade Viva, o pastor ele prega de Brasília. Acho que é Edson, ele prega de Brasília. Os membros sentam. Edson Queiroz. Edson Queiroz, isso mesmo. Os membros sentam, tem todo o momento de louvor, todo o momento litúrgico, né? E aí no momento da pregação eles sentam e assistem a pregação num telão. Qual contato ou vivência com o pastor essas pessoas teriam? E entre outras igrejas maiores, que eles não têm o convívio, nem a comunhão, nem a aproximação com o seu pastor, só com o seu líder de célula. A igreja se torna de uma forma tão grande que não há aproximação. Mas Jesus ensina-nos que não é assim, não deve ser assim. Estamos, meus irmãos, vivendo esse tempo onde pessoas que conversam, discutem, até defendem termos aos quais não são específicos de seu conhecimento, mas defendem e até argumentam, se tornando assim, ao meu ver, especialistas de coisa nenhuma. Eu botei esse termo porque é o seguinte: você vai abrir lá a plataforma bastante conhecida no YouTube. Antigamente, quando eu usava a velha internet de escada, tem gente aqui que eu acho que não sabe nem o que é isso. Acho que a Carol, né? Acho que ela não sabe nem pela idade dela, talvez ela não saiba nem o que é internet de escada. Ela já chegou que nem eu estava ensinando domingo, eu estava ensinando um rapaz, e ele foi para Data Show no domingo pela manhã, e eu disse: sabe ligar o computador? Tu consegue desenrolar ele? Não, pode deixar. Depois ele mandou mensagem para mim e disse: Paulo, o computador não está ligando. Aí eu: calma, você ligou embaixo? Porque eu fico embaixo da bancada. Você ligou embaixo? Liguei, está aceso. E o monitor? Que monitor? Isso é monitor, rapaz, que fica em cima para você ver as coisas aí. Ah, a tela. Eu disse: não, a tela não, é um monitor. Tela é diferente de monitor. Então a nossa juventude hoje tem visto coisas que nós não temos visto no passado. Já pega outros termos, já aprende outros termos. Então o YouTube, hoje você tem vídeo para tudo que você imaginar. Mas no meu tempo só tinha os assuntos específicos. Pessoas que realmente sabiam, entendiam, postavam seus vídeos lá. Hoje se você for procurar, que nem na época que eu estava aprendendo as gravações e as transmissões utilizando a ferramenta OBS,
Eu procurei vários vídeos. E aí, só que tem pessoas que estão se aventurando na área, que estão começando na área. E eu vi pessoas que já estão há mais de 5 anos trabalhando com gravações, que já trabalham com outros programas. E aí foram pessoas que eu me espelhei para poder aprender a ferramenta OBS. Assim como o nosso Deus, que é profissional, esteve preso um pouco antes desse momento que ele escreve essa carta. Paulo está entre uma prisão ou outra aqui, e Paulo vai dizer no verso 14: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Paulo tinha saído da prisão, estava na Macedônia, mas com vontade de poder ir até Éfeso, lá onde Timóteo estaria. E ele vai dizer mais, no verso 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nesse versículo tem várias coisas importantes que eu quero frisar com vocês. Primeiro, Paulo está citando aqui para que, se eu tardar. Esse tardar aí que Paulo está falando tem vários significados que nós podemos tirar. Primeiro, Paulo esteve preso, ele podia ser preso de novo. Paulo temia por isso. Esse tardar também está significando o seguinte: se eu tiver outros problemas aqui, outras comunidades para atender, mas eu vou me antecipar a vocês aqui, já para que vocês recebam a palavra do Senhor. Então Paulo está já dando sinais, antecipando sinais para aquela igreja, para aquele povo, que eles precisavam ter postura como povo de Deus, geração eleita. E alguns pontos também destaquei aqui desse verso, que ele vai trazer os deveres que todo cristão deve executar na casa do Senhor. Ele vai falar: a casa de Deus é a sua igreja. Então, mesmo o ambiente físico também é a casa de Deus, tá? Ele cita aí como coluna da verdade. Nós entendemos que coluna é uma estrutura principal numa edificação. Uma estrutura sem coluna, ela cai, ela trinca e cai. Eu vou falar, antes de falar o quarto ponto, eu vou falar uma coisa interessante. Todo esse meu tempo envolvido no trabalho que eu desenvolvo nessa área de segurança eletrônica e parte elétrica, eu vi um fato bastante interessante essa semana. Estamos fazendo um serviço no condomínio lá em Camboinho. E aí o menino tinha feito todo o gesso, ele tinha trocado uma cerâmica na cozinha, que tinha trincado, obrigado, tinha trincado, e aí quando foi hoje é quinta, quando foi ontem, ele fez: tu já olhou lá na cozinha? Eu disse: não. Olha que coisa interessante. Aí eu disse: tem o que na cozinha? Aí ele fez: vem cá. Aí a gente se aproximou da parede, tinha um trincado na parede, mesmo na cerâmica, justamente na cerâmica. Está vendo? De longe a gente não percebe, mas a estrutura, ela moveu-se e trincou a cerâmica. Quando foi à tarde, que o sol bateu mais frequente na estrutura, houve uma dilatação visível, questão de milímetros ali. Mas da posição que eu estava pela manhã, eu não tinha visto. Na parte da tarde eu comecei a ver aquela rachadura, ficou visível o movimento da estrutura. Então, uma coluna, quando a gente fala de coluna, quem já teve oportunidade de ver em obras, existe toda uma estrutura por trás para ela suspender a movimentação que todo prédio faz. Aos nossos olhos, a gente acha que aquilo está parado, mas aquilo está em constante movimento. Fisicamente existe um constante movimento. Se você não faz uma coluna da forma que deveria ser, toda a estrutura cai. Eu pagando uma cadeira de física que tratava de ressonância, tem um vídeo, eu acho que é em Londres, uma ponte, ela passa do ponto de equilíbrio de ressonância e ela começa a se balançar e rompe a ponte. É coisa impressionante. Então, quando ele fala de coluna da verdade, ele está falando da estrutura principal de uma edificação. Ele está falando que a palavra de Deus, a igreja, é uma coluna da verdade, a base que sustenta tudo. E ele vai dizer mais, é o quarto ponto que eu frisei aqui:
A palavra baluarte, que ele quer dizer que é uma fortaleza que resiste a qualquer investida, invencível e irreprimível. Local absolutamente seguro. Fortaleza da verdade. Então veja que nessas poucas palavras Paulo está enriquecendo o Evangelho e a Igreja de Deus quando ela está firmada no verdadeiro propósito bíblico. Então Calvino vem afirmar também, isso é forte, se não preferimos a Igreja a todos os demais objetos de nossos interesses, somos indignos de sermos contados entre seus membros. O que Calvino está querendo dizer aqui? Se nós não queremos participar de igreja, porque nós queremos ser salvos. Se nós não queremos ter comunhão, porque nós queremos a salvação. Em outras palavras, no nosso contexto, é isso que Calvino está nos dizendo. Por que nós queremos o perdão se nós não sabemos perdoar? Isso é muito forte. E ele ainda completa na sua palavra. É sempre desastroso abandonar a igreja. Veja que a igreja aqui, que ele trata, traz pontos importantes para a estrutura de um cristão. Não é só aquele momento que nós podemos, para alguns, é um momento de encontro nas quintas-feiras, no nosso caso, e nos domingos. E não é bem assim. Já falei lá uma certa vez, na nossa igreja lá no Gás, que às vezes tem gente que chega na igreja, senta, assiste o culto, levanta e vai embora. Se você perguntar aí, meu irmão, o que é que você absorveu da pregação? Pregou o que mesmo hoje? A gente entra no automático da vida, não guarda nada, não armazena mais os textos bíblicos, não armazena mais o que Deus tem falado nos nossos corações, e a gente entra naquele automático, e só marca a presença. Então, nesta carta, Paulo tenta mostrar a importância da igreja como de fundamental importância para o crescimento espiritual, baseado em 3 verdades, que é a identidade, a mensagem e a missão da igreja. Nesses pequenos versos, ele está dizendo tudo isso. E a igreja é importante por 3 motivos para o nosso crescimento espiritual, porque ela define a nossa identidade espiritual. Eu vou citar um exemplo para vocês. Tempo atrás, eu cheguei para fazer uma entrevista. E aí uma pessoa chegou para mim, calado no meu canto, quieto no meu canto. Depois de ter feito algumas partes da seleção, uma pessoa chegou para mim e disse: "Tu é evangélico, né?" Eu disse: "Sou, eu não sou santo." "Mas parece demais." Aí eu perguntei: "Você é?" Ele fez: "Não, não sou não. Mas a gente percebe quando a gente vê uma pessoa que é crente. Essa característica a igreja está perdendo. Hoje existe uma moda gospel tão grande que você não sabe mais, as pessoas têm perdido as referências espirituais. Você não sabe mais quem congrega, você não sabe mais quem frequenta a igreja, você não sabe mais quem tem uma vida de devoção, você não sabe mais. Está se mesclando ao mundo. Segundo ponto, a igreja nos concede a mensagem que nos salva, alimenta, fortalece e orienta. Outro exemplo, ontem conversando com um rapaz, que ele chegou até mim, está precisando trabalhar, e aí eu perguntei para ele, que eu conheço a mãe dele é evangélica, aí fez: "Paulo, tu é evangélico, né?" Eu sou sim. Minha mãe falou, tal, disse que você é uma pessoa muito boa, calma, tranquila, mas eu estou afastado. Aí eu disse: "Meu irmão, posso ser bem sincero com você? Você me permite? Olha, quanto mais rápido você puder, volte para a igreja." Sabe por quê? "Não, mas eu estou bem porque eu leio a palavra." Meu irmão, vamos ser bem franco aqui. Eu gosto de franqueza. Eu, meditando na palavra, quando eu trago um estudo, eu não tenho tempo de fazer meu devocional todos os dias. Imagina quem está distante. Imagina quem está distante. Às vezes eu deito e digo: "Meu Deus, nem fiz meu devocional hoje." Você acha que uma pessoa que está distante do evangelho, ela tem tempo para fazer devocional? Tem não.
Porque a gente sabe que as características do verdadeiro crente é justamente isso, sentir falta das coisas de Deus, das coisas do céu. Então eu cheguei para ele e falei isso, eu disse, olha, volta o quanto antes. Sabe por quê? Eu aprendi esse exemplo e vou dizer para os irmãos, agora acredito que alguns já conheçam. Você pega uma brasa e afasta ela do fogo. O que é que acontece? Ela apaga. Ela apaga, meu irmão. E ela não pega fogo sozinha mais não. Você entende a importância de estar na igreja? A importância de estar convivendo com as pessoas que estão no mesmo patamar, no mesmo evangelho, buscando as mesmas coisas, buscando as mesmas ideais? Glória a Deus, aleluia. Então, terceiro ponto, Deus estabelece a missão que devemos seguir. É aqui, meu irmão, na igreja que a gente aprende para onde nós devemos seguir, qual norte nós devemos ir, para onde nós devemos andar. Tem pessoas que acham que sozinha, como bem falei aqui, hoje eu vou assistir, claro, não tenho nada contra esses pastores, mas hoje eu vou assistir a Hernandes Dias Lopes. Aí no outro dia você vai assistir o pastor Paulo. Aí você começa a misturar a doutrina. Nesse final de semana eu estava conversando com minha irmã, e ela é bastante envolvida no evangelho, começou a me questionar, começou a me perguntar algumas coisas, e eu disse, olha, eu falo essas coisas para você pelo que eu aprendi da minha doutrina. A minha doutrina, a nossa doutrina aqui é pentecostal reformada. Ela difere em algumas coisas da pentecostal tradicional. Então assim, tudo que eu falar para você é o que eu aprendi da minha doutrina, é o que eu aprendi da minha interpretação, é o que eu tenho aprendido e tenho me alimentado todos os dias. Você precisa parar, analisar o que eu estou te falando e ver se isso aqui está de acordo com o que você tem aprendido. Porque senão, lá na frente você se perde com tanta informação. Gente, a doutrina que eu tenho me alimentado, eu aprendi uma coisa. Nós temos o livre-arbítrio, mas para a salvação não. A salvação é graça de Deus. A salvação é Ele que nos dá. Então as pessoas começam a se alimentar de coisas, começam a trazer bastante bagagem, mas não sabem separar as coisas. Então isso é um cuidado. Por isso que a igreja estabelece a missão que devemos seguir. E aí, dentro desse contexto, eu quero me atentar somente à nossa identidade, que é onde a gente deve buscar. A identidade, aí eu separei essa identidade de 3 pontos: identidade na espiritualidade, identidade na doutrina e identidade na comunhão. Identidade na espiritualidade, nós precisamos adotar. Há uma interpretação que vem da tradução do grego, a palavra casa, apresentada no verso 15, que é oikos. Ela tanto significa casa, edifício, quanto família. Então, o edifício, como também os que nele moram. O edifício existe várias famílias, né? Existem vários apartamentos ali, existem várias famílias. Então, quando ele vai dizer no verso 15, aqui, ele fala na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, ele está falando justamente isso. Ele está se tratando a uma casa, a um edifício e as pessoas que ali moram. Ele está fazendo um contexto geral. A palavra do grego, oikos, seria isso. Então, a casa de Deus é também dentro de nós. Isso ele vai dizer lá em 1 Coríntios 3,16, quando ele fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí, pegando esse contexto, vou perguntar para vocês: uma pessoa que vive com a vida toda desregrada, que vive, nas baladas, que vive, como é que a gente pode, sei lá, em ambientes que não cabe a nós, você acha que Deus habita numa pessoa dessa? Eu creio que não. Como Deus vai habitar em lugares tão impuros? Uma vivência de uma pessoa dessa. Então o Espírito Santo nos revela que estamos em Cristo pela fé e temos em nós um companheiro fiel que aplica em nós a dádiva da salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário, e que continua gradualmente aperfeiçoando nossas vidas e completando em nós, através da obra da santificação, a nossa redenção em Cristo, que é o Espírito Santo.
Então é impossível um crescimento espiritual sem o Espírito Santo. Somos dependentes da sua presença para crescermos espiritualmente. Também não tem como crescermos espiritualmente sem estarmos orando e fortificando o Espírito Santo. Então a igreja é um grupo de pessoas que deve desfrutar de uma comunhão profunda, intensa com Deus. O Espírito Santo nos define o que somos e o que temos como igreja. Então, meu irmão, é o Espírito Santo que vai nos caracterizar. É o Espírito Santo que vai chegar e vai dizer: meu irmão Dinho, você, com a sua vivência, com o que você faz, eu vejo Cristo em você. É o Espírito Santo que nos testifica diante de Deus. Então é isso que ele está falando dessa comunhão. Nós temos dessa espiritualidade. Nós precisamos ter essa característica para buscar essa comunhão com Deus, para estar sempre presente na presença de Deus. Aí vem a identidade de doutrina. Em Atos 2, 42 e 47, nós já lemos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Lá em Atos, a gente tem um fato importante sobre a questão da descida do Espírito Santo. Mas, quando a gente se aprofunda e analisa aquela condição, aquela estrutura toda do texto, que o texto vai nos relatar, tem algo mais aí que a gente pode frisar aqui. Então, aquelas pessoas de Atos tiveram a mesma experiência de transformações, porque creram no mesmo ensino. O que é que isso quer dizer? Que se nós cremos nos dons, se nós cremos que nós aqui podemos sim trazer a palavra do Deus vivo, coisas maravilhosas vão acontecer. Pessoas vão chegar. Deus precisa parar de ter medo de crer que isso aqui pode expandir, gente. Quando estávamos no trabalho lá da outra igreja, o irmão de vez em quando contar uma história interessante. Ele disse que um pastor, eu não lembro se ele congregou nessa igreja, o pastor estava abrindo a congregação. Aí o irmão disse: pastor, quantas cadeiras nós vamos botar? Nós não sabemos quantas pessoas vêm. Fez: meu irmão, vamos botar umas 50 cadeiras aqui. Disse: pastor, estudinho, 50 cadeiras, o senhor tem muita fé. Meu irmão, bota as 50 cadeiras e vamos esperar Deus agir. Vamos botar as 50 cadeiras. Se eu disser para você que 50 cadeiras foi pouco, meu irmão, a palavra de Deus diz que a gente precisa confiar. O que eu faço aqui, o que o Luciano faz aqui todos os dias, além de trazer a palavra para vocês, é de plantar um terreno que não é nosso. É Ele que vai fazer a colheita, é Ele que vai trazer, assim como nós tratamos quinta-feira. A semente ela tem que ser plantada e Deus aqui o faz germinar. Aleluia. É Deus. Essa obra toda é dele. Não cabe a nós. Nós somos ferramentas nas suas mãos. Eu já me perguntei uma vez, eu digo: pai, porque é difícil a gente estar aqui na frente. Já me perguntei a Deus, porque às vezes você olha assim e fala: eu já peguei esse texto, mas Deus quer que a gente pregue novamente. Eu não falo especificamente esse texto de 1 Timóteo, mas em outras ocasiões, em outras situações. Eu digo: mas eu já preguei isso lá na minha congregação, mas o Senhor quer que a gente leve de novo? Eu vou levar. E aí Deus te dá uma nova perspectiva, você faz um novo esboço, você traz outras informações, você traz... Eu já preguei a mesma mensagem, mas com esboços diferentes. Porque Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um propósito com cada membro que aqui entra, com cada visitante que aqui vem. Mesmo que o visitante não fique aqui, mas aquela palavra um dia ela vai germinar no coração daquelas pessoas. Há um propósito para isso. Então isso é a identidade de espiritualidade. É a gente estar antenado com Deus, é a gente estar buscando isso aí e estar fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Identidade de doutrina, né, que eu já havia falado aí. Então lá em Atos houve essa transformação. As pessoas precisavam ter
as mesmas experiências. Então o ensino levou às conversões. Perceberam que eram como crianças na fé, e que só através da palavra cresceriam, perceberiam o tamanho da ignorância e assim seriam esclarecidos sobre a gloriosa presença de Deus. Você quer ver uma das piores coisas do crente? Ele achar que sabe tudo. Irmão, tem mais ou menos aí uns 12 anos de evangelho. 12 anos ouvindo a palavra. E Deus sempre tem renovado a sua palavra. Deus sempre tem transformado os nossos corações para que a gente abra o entendimento. Na nova vida, eu tive uma nova perspectiva por conta da nossa doutrina, né, que é o que a gente está falando aqui, unidade de doutrina. Eu passei a entender o Evangelho de uma forma disso, nossa, como agora as coisas se encaixam, como agora eu consigo interpretar a Bíblia e eu vejo que realmente ela é inerrante, como as coisas são coesas. Porque eu ficava, as pessoas, o mundo tenta nos confundir, mas a Bíblia nos diz isso, a Bíblia nos diz aquilo, e assim, hoje, eu não digo que tem resposta para tudo, porque assim como o pastor Cleiton falou uma vez, que ele, antes de aprender o grego, ele achava que quando aprendesse o grego ele ia saber tudo. Ele disse que agora que ele tem mais dúvida. Mas é assim o Evangelho, porque se a gente souber tudo, a gente não vai querer mais aprender. Então a gente passa a ter sede de querer aprender mais, de querer entender mais o que a Bíblia fala. E é isso que a situação lá em Atos aconteceu. Eles viviam as mesmas experiências. Então eles tinham desejo de saber o que de fato aconteceu com eles, pois eles poderiam até ajudar outros, como pai, mãe, vizinho e amigos no trabalho, etc. Que nós possamos ter esse desejo de ajudar outras pessoas, de falar desse Jesus e manter o mesmo entusiasmo do primeiro amor. Quando a gente se converte, alguns de modo onde, como eu me converti, que os pastores da época, quando eu me converti, diziam: tua vida vai mudar, as coisas vão mudar completamente, tudo vai ficar muito bem. Só que hoje eu tenho entendimento que não é bem assim, porque as dúvidas vêm, o mundo tenta te questionar, e aí você precisa ter uma boa base para poder combater tudo isso, poder rebater, você ter teses para rebater isso. E aí a gente começa a enxergar que é maravilhoso demais ajudar a outras pessoas. Então Jesus ensinou doutrina, João 3, 6, 7, para a gente ver aí. João 3, 6, 7, que vai dizer o seguinte: deixa eu achar aqui bem pequenininho. Ele diz assim, 6 e 7, João 3, versículos 6 e 7. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus está pregando doutrina aqui. Jesus está falando de doutrina para aquelas pessoas. Precisa ter uma renovação de vida para nascer de novo. Precisa de uma mudança para nascer de novo. E aí, ele vai ter outros textos aqui. Essa doutrina aí refere-se à queda do homem. Quantos precisam nascer de novo? Quantas pessoas congregam até mais de 10 anos, mas continuam na mesma vida? Não muda nada, não tem referência de Deus em sua vida. Então lá em João 12, adiantando um pouco mais, a gente vai ver o seguinte, João 12, dos versículos 23 e 27, que diz assim, deixa eu ver, 23, Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. 27, que diz: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então Deus está falando aí, Jesus está falando aí sobre a doutrina do plano de salvação. A gente já analisou situações nesse plano de salvação, que até o próprio Pedro queria que Jesus não fosse crucificado, mas existia um plano para a salvação.
E hoje a gente consegue entender isso, que se não houvesse a cruz, não houvesse o sacrifício no Calvário, nós não estaríamos salvos. Hoje nós compreendemos isso. Então isso é doutrina, gente. Então doutrina é ensinar as coisas que Deus criou para a sua honra e glória. Doutrina é nos mostrar que vivíamos dominados pelo pecado e que agora necessitamos da salvação. Doutrina é também mostrar a ira vindoura. Aquele Jesus, aquele Deus bonzinho que vai levar você, o católico crê que você ficará no purgatório. Irmão, que purgatório, que nada, tudo será julgado. E a Bíblia diz que aquele que for julgado poderá ser condenado. Vai depender da vida que ele tem levado. Então, doutrina também é nos ensinar sobre a regeneração da união com Cristo, o poder do Espírito Santo e o mundo vindouro. Louvado seja Deus por isso. Por fim, aí, a última identidade que nós precisamos ter é a identidade da comunhão. É através de Jesus Cristo que somos família. Isso aqui é uma família, gente. Através de Cristo, isso aqui é uma família. Isso aqui é uma família, vocês não veem a importância disso, pois fomos adotados, éramos como estrangeiros e fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus por isso. Nós fomos escolhidos e fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. Temos um novo registro, pois nascemos de novo. Glória a Deus por isso. Não há mais barreiras que impeçam essa comunhão, meu irmão. A gente vê às vezes tanta picuinha na igreja por conta de que o irmão fez isso, o irmão deixou de fazer aquilo. Meu irmão, apenas perdoe e releve. Deixe que Deus vai agir no coração daquele que ainda não foi transformado, no coração daquele que ainda não nasceu de novo. Glória a Deus, aleluia. As barreiras foram derrubadas, fomos regenerados pelo Espírito Santo. Afora temos um Pai Celestial, irmãos e irmãs, como os filhos também somos herdeiros e guardados por Deus em Cristo. Glória a Deus! Nós temos que manter os pés firmes e crer nesta herança que é a salvação. Nós fomos chamados para amar uns aos outros, cuidar, perdoar e servir. Meu irmão, é tão difícil servir ao próximo. As pessoas têm se negado. As pessoas querem ser servidas, não querem servir. Então, precisamos ser uma família indestrutível. Os laços espirituais que nos unem deveriam ser mais fortes do que os laços biológicos. Vou dizer a você por quê? Porque os laços biológicos são passageiros, mas os laços espirituais, eles são eternos. A gente precisa ter esse entendimento de poder respeitar mais o nosso próximo, respeitar o nosso irmão. Deveria existir em nós o desejo voluntário de estarmos reunidos e juntos perseverarmos nessa comunhão. A comunhão significa o compartilhamento dos dons espirituais para a edificação do corpo. A verdadeira espiritualidade cristã só pode ser vivenciada de forma plena na comunhão dos santos, onde a presença e a graça do Espírito são manifestadas em todas as dimensões. Você consegue enxergar que a gente só consegue ter a verdadeira comunhão em Cristo se houver uma transformação total da nossa vida, um nascer de novo, uma compreensão do Evangelho. A gente consegue viver em comunhão de uma forma tão junta, tão próxima, que só Deus e o Evangelho explicam. Então, apesar de nossas diferenças, precisamos lembrar que temos algo em comum, que é o novo nascimento e a razão pelo qual estamos reunidos. O apóstolo Paulo vai nos afirmar de que essa casa tem um dono, uma família tem um dono e um proprietário. A casa é de Deus e essa igreja é de um Deus vivo. Assuma pela fé sua identidade em Cristo. Vivemos um tempo de crise de identidade, mas pela luz das Escrituras vencemos essa crise. Glória a Deus por isso. Você tem em sua espiritualidade manifestado os sinais de um filho de Deus, de alguém que participa da família de Deus. Você tem despertado esses sinais em você? Eu deixo essa pergunta e vamos para as aplicações. Precisamos voltar a ser pessoas que facilmente se identifiquem na sociedade como cristãos.
Nós precisamos ter aquelas características, que as pessoas olhem para nós e digam, aquilo é um crente. Aquilo é um crente em Jesus Cristo. Nós perdemos essas características por causa de tantos escândalos, por causa de tantas coisas, que hoje nos recuamos, para que as pessoas não nos identifiquem como cristãos. Mas eu digo a vocês o seguinte, a gente precisa ter de novo essas características em nós. A gente precisa firmar essa característica em nós, para que em qualquer lugar que nós estejamos e andamos, as pessoas olhem para nós e digam, aquilo é um crente, aquilo é um cristão de Jesus Cristo. Segundo ponto, precisamos buscar entender a doutrina da nossa igreja, assim como Cristo ensinou aos apóstolos. Eu falo aqui em dois aspectos. Eu falo no aspecto da nossa igreja local, para que possamos entender a nossa doutrina, o que é a doutrina da graça, o que é que nós cremos, o que são os dogmas da nossa igreja, para que lá na frente o inimigo não venha pôr dúvidas no seu coração. Eu vi pessoas saírem porque não gostavam do estilo episcopal e já estavam na igreja há não sei quantos anos. Uma explicação plausível você chegar e dizer que vai sair da igreja, pastor, eu não concordo com o modelo episcopal. Meu irmão, você está aqui desde que era pequenininha e agora você não concorda com o estilo episcopal? Se a desculpa que você tem para mim para dizer que vai abandonar a igreja? Eu não consigo enxergar no entendimento disso. Se chegasse assim, não, vou sair porque não estou bem mais, não concordo, sabe? Meu irmão, aonde nós formos, seja doutrina episcopal, aqui eu não sei se vocês já tiveram algum ensinamento sobre isso, sobre doutrina episcopal, presbiteriano, assembleiano, isso aqui eu fui professor de novos membros lá na igreja, a gente passou por uma etapa dessa forma. E tinha pessoas que estavam no curso de novos membros, que tinham 10 anos de igreja, e não sabiam que a igreja era a doutrina episcopal. Que nós possamos entender a doutrina da nossa igreja, para que ninguém venha pôr dúvidas no nosso coração. O que é episcopal, o que é presbiteriano, o que é assembleiano, o que é ponto positivo, o que é negativo em cada um, porque biblicamente todos esses modelos de governo, estilos de governo, eles são bíblicos, mas ele tem seus pontos positivos, seus pontos fortes e fracos, porque quem dirige a igreja são homens, meus irmãos. Quem dirige a igreja são homens. Então que a gente possa entender o seguinte, a doutrina real do Evangelho de Cristo, biblicamente falando, o que é que a Bíblia realmente nos fala, essa doutrina, a gente respirar essa doutrina, qual foi o propósito da cruz, qual foi o propósito de Cristo, qual é o nosso objetivo aqui na terra, e nós possamos entender isso, que é o que vocês estão vendo lá no CETEB. Isso é base principais e fundadas de aplicações. Terceiro e último ponto, precisamos aprender a viver em comunhão, pois como podemos ser filhos de Deus sem se comportar como coparticipantes da vida do reino? A pior coisa que tem na igreja, que nem eu já ouvi, irmãos discutirem e brigarem fisicamente por coisas que não têm lógica nenhuma, que são os bens materiais. Eu não consigo entender que transformação de vida seria essa, de pessoas brigarem por bens materiais. Eu fui de uma igreja que fizeram uma assembleia às escondidas da gestão atual, por causa que estavam com medo de perder um prédio, de perder uma igreja, somente a parte física. Eu vejo que ninguém estava preocupado com as pessoas, ninguém estava preocupado com os corações, ninguém estava preocupado com o tamanho que aquilo poderia causar. E aquilo foi tão triste, que pessoas se desviaram e provavelmente, eu digo provavelmente porque eu não sei, morreram, porque teve um irmãozinho que morreu afastado da igreja. Isso é tão triste, meu irmão. Isso é tão triste, porque faltou nessa congregação, faltou nessas pessoas a comunhão que Cristo tanto pregou, que Cristo tanto nos ensinou. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos.
Pai querido, oh Deus, nesta noite, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero agradecer pelos teus ensinamentos, pois nós sabemos da responsabilidade que é estar aqui na frente. Nós sabemos que a tua palavra primeiro toca em nós, ela nos fere a quem está aqui, a quem vem aqui ministrar a tua palavra. Nós sabemos que a palavra é dirigida ao teu povo, ó Deus, ela tem um porquê, ela tem um significado, que o Senhor venha plantar isso, ó Deus, e trabalhar no coração de cada um, do seu modo, assim como o Senhor queira, Pai, e que possamos estar buscando essa comunhão do teu reino, estar sempre, ó Deus, antenado com as coisas dos céus. Ó Deus, nos dá uma noite tranquila, vem nos tranquilizar mediante a qualquer situação que estejamos passando, ó Deus, que o Senhor possa estar presente, pois sabemos que o Senhor é a solução para todos os nossos problemas. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Leva o teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.